paz do Senhor, pela misericórdia do Senhor, mais uma vez nós nos encontramos aqui para mais uma leitura diária. Nesta oportunidade, nós estaremos substituindo a irmã Juliane Prado, que fez a leitura diária desta semana, e por sinal uma pré-aula, melhor dizendo, fez a pré-aula desta semana, e por sinal uma pré-aula extremamente abençoada. Os irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de assistir, estejam indo lá no canal da igreja e vendo a nossa pré-aula, que foi uma bênção. Deus tem nos abençoado, tem nos agraciado, com palavras maravilhosas, semana após semana, aqui na nossa leitura diária e nas nossas pré-aulas. Nós estamos estudando neste trimestre da Escola Bíblica Dominical, o quarto trimestre, o último trimestre do ano, Evidências do Arrebatamento. Essa aqui é uma nova edição de forma ampliada e revista, porque nós já estudamos este tema, e aí Deus, através do pastor Jean Figueiredo, que é o comentarista deste trimestre, acrescentou mais algumas coisas, mais algumas informações, Nós sabemos que, direcionado pelo Espírito Santo, não acrescentou coisas da Bíblia, mas informação no estudo que nós estamos estudando, Nós sabemos que nós estamos estudando, evidências do arrebatamento, que é um tema escatológico, Quando a gente fala sobre escatologia, às vezes, eu estava até vendo o pastor Aldair falar que às vezes causa certa dificuldade, para alguns irmãos, que tem mais dificuldade de estar entendendo, o assunto. E às vezes quando fala, vamos ler em Apocalipse, já causa aquela, digamos assim, estranheza, para alguns irmãos. Mas nós sabemos, meus irmãos, que é bíblico, estudar escatologia, Nós precisamos estudar escatologia. Nós sabemos que esta palavra, eu fiz algumas anotações aqui, ela é derivada do grego, São duas palavras, que é escatos, escato, últimas coisas, e logia, que é conhecimento, doutrina. Então, estudar escatologia é estudar as doutrinas das últimas coisas. E o que nós estamos estudando? Arrebatamento. E nós sabemos que arrebatamento, ele é um tema escatológico. E por que nós devemos estudar escatologia? Por que nós devemos estudar sobre arrebatamento, Qual é o motivo? Qual é a finalidade de se estudar escatologia? Como eu disse, quando fala escatologia, às vezes pode até causar já vem aquele sentimento de dificuldade. Eu não vou entender por quê? Porque é um tema escatológico. Mas escatologia nada mais é, como eu disse agora há pouco, doutrina das últimas coisas. E nós estamos estudando o arrebatamento, que é uma dessas doutrinas, dessas últimas coisas, o arrebatamento da igreja. E por que nós devemos estudar escatologia? Qual é a finalidade? Qual é a relevância de se estudar escatologia? Nós precisamos aprender acerca das últimas coisas. E nós estamos aprendendo sobre o arrebatamento. E um dos motivos de nós estudarmos escatologia está aqui, que, volto a dizer, que engloba o arrebatamento, que é a doutrina das últimas coisas, está aqui na leitura diária de quinta-feira. Quinta-feira está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e o versículo 18. Aí diz assim: devemos consolar uns aos outros com a mensagem do arrebatamento. Então, por que eu, cristão, devo estudar escatologia? Por que eu, servo do Senhor, devo estudar as doutrinas das últimas coisas? Aqui está dizendo, na leitura diária de hoje, porque serve de consolo. Estudar escatologia vai servir de consolo de uns para com os outros, com a mensagem do arrebatamento. Então, um dos muitos motivos, que tem outros motivos, mas um dos motivos é esse, consolar uns aos outros. Vamos para a palavra do Senhor? Está escrito, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo é o de número 18. Está escrito assim na palavra do Senhor: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Tá vendo? Estudar escatologia traz consolo. Por que eu devo estudar escatologia? Porque vai trazer consolo com estas palavras. Que palavras são essas? As palavras que o irmão Anderson leu na leitura diária de quarta-feira, que está aqui, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu. É o contexto, né? A importância de estudar, ler texto e contexto. Porque aqui está dizendo, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aí você faz a pergunta, conforme o pastor Jean Figueiredo sempre faz. Você faz a pergunta, mas que palavras são estas? Versículo 17, contexto, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando a Bíblia fala, consolai com estas palavras, que palavras são essas? Aqui estão as palavras. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E continua dizendo mais a respeito destas palavras. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, por que estudar escatologia? Por que estudar sobre o arrebatamento? Para servir de consolo uns para com os outros. A Bíblia está dizendo, né? Com estas palavras. A ideia aqui destas palavras é a mesma ideia que Jesus disse lá no capítulo, quer ver? Deixa eu ver aqui, eu deixei separado aqui. Em Mateus, no capítulo 6, o versículo 33. Estas aqui é o mesmo, está na mesma ideia. Mas procurai buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas. Quais são estas coisas? Contexto. Quais são essas coisas? Contexto. Comer, beber e vestir. Se nós falarmos, como a gente às vezes vê, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas. Não, a Bíblia não diz demais coisas. Porque se eu disser demais coisas, eu vou estar falando algo que não está na Bíblia. Na Bíblia está dizendo o quê? Com estas palavras. Com estas, melhor dizendo, com estas coisas. Que coisas são estas? Contexto que Jesus estava falando ali sobre comer, beber e vestir. E quando nós estudamos sobre o arrebatamento, escatologia, estudando sobre o arrebatamento, que o apóstolo vai dizer, consolai uns aos outros com estas palavras. Por que estudar sobre o arrebatamento? Porque traz consolo. O que traz consolo na vida do crente ao estudar escatologia é saber que o mesmo Senhor descerá do céu. Quem é este Senhor? Jesus de Nazaré. Olha o consolo que traz para as nossas almas. Quando você está afadigado pelos problemas do dia a dia, por muitas dificuldades que nós enfrentamos na área secular, material, espiritual, às vezes conjugal, com os filhos, no trabalho, e aí você fica afadigado, aí você lembra da Bíblia dizendo no capítulo 4, versículo 18, consolai uns aos outros com estas palavras. E que palavras são essas, irmão Edson Nilton? Que Jesus vai voltar. Consola, vamos falar sobre o arrebatamento, aí você está afadigado, e aí você lembra, opa, eu não sou deste mundo, eu estou aqui só por um pouquinho de tempo, porque a minha Bíblia diz que aquele que há de vir, virá e não tardará. Então, o estudo de escatologia, estudar sobre o arrebatamento, traz o quê? Consolo para as nossas vidas. Não é você ir para uma igreja fazer campanha de 12 dias para abençoar os 12 meses do ano. Não é ir numa quinta-feira de libertação, numa quarta-feira de... Não. O que traz consolo para a vida do crente é estudar sobre escatologia, é ler a Bíblia sobre o arrebatamento, é estudar sobre as coisas que vão acontecer. Aí você estuda sobre o arrebatamento, aí você lembra os que morreram em Cristo, aí vem a memória, lá eu vou rever o meu pastor que eu tenho tanta saudade, aleluia. Eu vou rever o irmão que já partiu para a eternidade, e aí traz consolo para a tua alma. Então, meu irmão, se sinta alegre. Quando falar, vamos estudar sobre escatologia, opa, eu estou alegre, porque estudar sobre escatologia traz
consolo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus cada um dos irmãos que essa leitura diária vai chegar. Deus abençoe os irmãos que estão aqui durante a semana fazendo as leituras diárias. Deus abençoe o nosso pastor presidente, Aldair Gonçalves Dias, e saudando ele, eu saudo todos os outros vices-pastores. Deus abençoe os comentaristas, pastor Jean Figueiredo, o professor Lorival, pastor de Campos Belo, né, Gilvan Claro. Que Deus continue abençoando e iluminando as vossas vidas. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor, e que, se o nosso bom Deus nos permitir, semana que vem nós estaremos aqui para mais uma leitura diária. Deus abençoe e a paz do Senhor.